Tchê, muito bom dia a todos. Na verdade, eu tinha me preparado para falar de todas elas, mas então, se é a questão, já vamos dizendo, é a proposta que eu juntei aqui, então, da 25ª e a proposta da 26ª, vou lê-las. É sobre a questão de tornar facultativo o laço apresilhado. Artigo 29. O laço deverá estar desapresilhado para piá, menina e facultativo para as demais categorias. Essa é a proposta. Hoje, o que diz o nosso regulamento é que o laço deverá estar desapresilhado para piá e menina e, obrigatoriamente, é isto, né? Obrigatoriamente apresilhado. E facultativo para vaquiano e prenda. Bueno, vamos lá. Primeiro, a proposta do Evandro, 17ª região. Proposição laço desapresilhado. Minha proposição segue como base o próprio regulamento que determina que se houver a ruptura do laço da presilha ou cinchão, terá validade armada conforme diz no artigo 29 descrito abaixo. O laçador deverá estar desapresilhado para piá menina e facultativo para vaquiano, prenda e guri e guria. Para as demais categorias, o laço deverá estar obrigatoriamente apresilhado na argola do cinchador ou do travessão. Isso, então, é o que diz o nosso atual regulamento. Parágrafo único. O concorrente, se a res estiver laçada quando ocorrer a ruptura do laço, presilha ou cinchão, terá validada a sua armada. A justificativa do Evandro. Nos rodeios, temos muitos concorrentes que não se enquadram nessas categorias e às vezes não têm experiência. Com isso, se ocorre uma rodada e o laço estiver apresilhado, e é um perigo a mais, pois pode se enredar com o laço e sair arrastado. Já tive um exemplo aqui na região de um peão já experiente, o cavalo rodou e estava laçado o boi, e o cavalo saiu correndo para um lado e o boi para o outro, e o laço laçou a perna e ele teve a ruptura dos tendões da perna porque o laço estava apresilhado. Já que no parágrafo único deixa claro que se houver a ruptura do laço, terá a sua armada validada, então por que não liberar a presilha? Já evita acidente e de ter que cortar um laço, às vezes é de recordação ou de estima. E chega um qualquer e passa faca no laço na hora do aperto e sem falar mesmo no custo que é um laço hoje. Deixar o laço como opcional ou apresilhado. Deixar o laço como opcional ou apresilhamento. É isso que ele está sugerindo. Sugestão da nova redação, artigo 29. O laço deverá estar desapresilhado para piá, menina e facultativo para as demais categorias. Parágrafo único. O concorrente, se a res estiver laçada, quando ocorrer a ruptura do laço, presilha o cinchão, terá validada a sua armada. Evandro Martins. Para a 20ª, o pessoal da 25ª, eles vão colocar aqui, na verdade, umas considerações, mas é a mesma proposta. Então, a justificativa da 25ª, o tradicionalismo tem muitos participantes que estão aderindo às provas campeiras, com dificuldades de utilizar o laço apresilhado, devido à pouca prática e frequência das atividades campeiras. Além disso, temos muitos relatos de acidentes causados pelos laços apresilhados. Tornar facultativo o laço apresilhado trará mais segurança aos eventos. Salientamos que não estamos pedindo a proibição do laço apresilhado, mas torná-lo facultativo, já que muitos participantes que têm segurança em utilizar continuarão usando o laço apresilhado. Meu relatório e parecer, e sugestão.
Concordo com o perigo que o laço apresilhado oferece para todos os participantes, inclusive para os de mais experiência e habilidade. Devido à dinâmica dos rodeios, temos, nem tão eventualmente, os chamados entreveros no fundo da cancha. E não são raras, às vezes, que temos também o chamado refugo do boi no brete, o que tem, de fato, chamado atenção e causado preocupação. No entanto, não entendemos que o laço deva ficar desapresilhado dos arreios, mas podemos sim nos fazer valer da utilização de um tento de couro cru, fino, assim como também podemos utilizar o chamado grampo de pressão. Tanto um como o outro ficam presos ao cinchador e, em caso de um tirão, arrebenta se for o tento e solta no caso do grampo. O intuito de propor isso é para que não percamos a característica de ter o laço preso ao cinchador, porém sem causar maiores riscos de acidente. Também, presidente, eu tenho aqui um modelo, além do tento, um tento de couro curo fino, todo mundo conhece, e eu tenho aqui, se o senhor quiser passar, enfim, a parte do grampo, certo? Que é um cinchador, vocês podem ver que é um cinchador, porém aqui é um botão de pressão que a gente coloca na presilha do cinchador e se dá um tirão ele solta. E o tento de couro cru com qualquer tirão solta. Então, eu diria que o texto ficaria assim, se entenderem depois que tem que mudar, mas enfim, esse vai ao debate. O laço deverá estar desapresilhado para piá menina e facultativo para vaquiano, prenda e guria. Para as demais categorias, o laço deverá estar obrigatoriamente apresilhado na argola do cinchador ou do travessão, podendo o participante para isso, utilizar para isso um tento de couro cru fino ou o grampo de pressão. Esse é meu parecer e sugestão, presidente Manuelito. E convencionais. Obrigado. Primeiro, o autor da proposta número 26, 17ª região. Se apresente e diz qual é a entidade. Bom dia a todos. Eu sou o diretor campeiro da 17ª e represento o CTG Feligêncio Martins de Melo, de Palmeira das Missões. Como foi minha proposta, como o relator disse, que eu já tive um exemplo na minha região, que um boi e o cavalo, um saiu para um lado e outro para o outro, e o laço pegou na perna do peão e teve os 2 tendões da perna arrebentados. Então, se botar um tento e botar essa presilha aí que foi mostrado pelo relator, aí nós vamos estar fugindo um pouco. Para que presilha então de laço? E lá na minha região, quase 90% das canchas são de grama ainda. Eu tive um rodeio lá que, olha, de 10 rodeios, 9 chove. E a pista é um pouco a descer. E para quem é campeiro e sabe, não abrir o laço, não abrir o cavalo para tirar a armada, com certeza vai rodar. E eu já tive exemplo lá de 3 laçadores sair, um atrás do outro e planchar. Então, eu peço que seja aprovada, porque tem muitos jogadores de rodeio que vão na minha região lá, e não sei de onde que eles tiram que tem que ser o laço que está aprovado, que o laço é desapresilhado. Só que eu sou juiz de campeira também, e todos os rodeios que eu vou, eu digo, é obrigatório o laço apresilhado por enquanto. Tá bem, obrigado. Jó. Bom, eu acho que, primeiro cumprimentar o Dauro. O Dauro é uma pessoa que estuda bastante também, e eu acho que sempre, né, Dauro, pensando no intuito de colaborar e construir. Bom, os exemplos são vários, né? Eu posso falar aqui da minha região mais de 10 exemplos, né, de acidentes, de pessoas que ficaram enroscadas, foram arrastadas pelo laço, devido ao laço, e também a espora, apresilhado.
Mas eu acho que nós vamos um pouquinho a mais. Primeiro que eu represento aqui a 25ª hoje, e essa proposta, as propostas que vieram passaram por encontro de patrões, e no qual nós temos mais de 6.500 laçadores, os representantes estavam lá das entidades. Então, é uma proposta da 25ª, no qual a gente vem reivindicar. Mas vamos falar em não descaracterizar. Primeiro que nós temos que tirar, então, a presilha do laço. No momento que nós vamos substituir a presilha do laço por um tentinho, ou por um grampo de coleira, de cachorro, de corrente, qualquer uma que seja, nós estamos descaracterizando o nosso laço, em primeiro lugar. Bom, se nós não podemos, para nós não ficar facultativo, que só tem 2 modalidades, 3, que é obrigatório, as outras já são facultativo, nós descaracterizar algo de errado, nós vamos seguir. Meu posicionamento, quanto representante aqui das entidades no qual a gente discutiu. Gente, ou nós aprisilhamos, então, continuamos aprisilhando o laço, obrigando a aprisilhada, e que no estado do Rio Grande do Sul, aqui na região serrana, 90% é desaprisilhado, a comissão julgadora, o promotor do evento autoriza, devido ao gado novo, devido ao andamento do evento que acontece, devido ao laço arrebentado, que não importa o valor que é ou não é, mas pelo perigo dos acidentes. Então, gente, eu acho o seguinte, nós precisamos evoluir também, né? Se não tivesse nenhuma categoria, fosse facultativo, e claro que daí eu tenho que voltar, que uma criança não pode aprisilhar um laço, aí era algo, mas nós já temos essas categorias. Então, nós botamos um grampo no laço, gente, eu acho que aí sim, para mim é descaracterizar, porque por isso diz presilha do laço, presilha. Então, vamos tirar a presilha, vai ser substituído por um tento, ou por um grampo aí. Respeito, Dauro, eu acho que é importante, na tua preocupação quanto ao acidente, veria 100%, atenderia tranquilamente, mas quanto tradição, quanto característica, aí não tem como, aí para mim, eu acho que não. E nós não vamos ficar menos tradicionalista se o laço estiver desapresilhado, facultativo, não é proibido. O campeiro que tem condições, aquele que sabe utilizar e que usa, vai continuar utilizando. Então, por isso eu peço aos convencionais que aprovem essa proposta, que só vem contribuir com os eventos e com a nossa tradição. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou a favor de permanecer o que está escrito na proposta 26. As duas propostas são iguais. Só que o relator está diferente. Então o senhor é contra o relator? Não, na verdade nós temos que manter o que o Jô falou, sem criar e descaracterizar. A proposta, artigo 29, eu sou a favor. Laço desaprisilhado para a piá e menina e facultativo para as demais categorias e ponto. Se nós colocarmos qualquer coisa para substituir a presilha, já descaracterizamos e a proposta não é esta. A proposta é a presilha ou não, ou faculta-se a presilha. Eu sou da proposta 29 com a seguinte redação. O concorrente, o laço deverá ser desaprisilhado para piá menina e facultativo para as demais categorias, ponto. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, sou o Hernani Nunes, patrão do Piquete Laçadores de Timbaúva, de Portão, da 15ª Região Tradicionalista. Eu também sou contra a proposta do relator e a favor da proposta do Jô e do companheiro ali. Aliás, eu lembro que há uns 10, 12 anos atrás, de autoria tua, se não me falha a memória, essa proposta já veio e que foi derrubada, ou foi discutida na época. E de lá para cá, praticamente todos os rodeios onde a gente vai na volta aqui têm adotado esse critério do laço desapresilhado. Então, acho que isso só vem oficializar uma coisa que já vem acontecendo. Sem contar que os rodeios hoje, todos eles precisam, né, de ganhar tempo. E lá laça o veterano, laça a criança. Então, o narrador não quer saber quem está na boca do brete, ele quer que ande porque ele está sendo cobrado ao patrão. Isso também vem justificar, né, que o laço não seja apresilhado. Então, eu voto a favor da proposição contra o relator e que não se use grampo. Aliás, esse grampo ali já tentei usar também quando foi, e ele não adianta muito, ele não segura nada, ele solta com facilidade, quanto menos espera, acho que o laço está apresilhado, já está desapresilhado. Ele é muito bom para laçar boi campo afora e deixar correr, né? Mas na chincha eu acho que ele não dá resultado. Então, voto a favor da proposição contra o relator. Tá bem, obrigado. Cristiano.
Bom dia, senhor presidente, senhores convencionais. Em relação ao parecer do Somos relator. contra o parecer do relator. Tá. Certo? Até porque, como falou já o meu amigo que me antecedeu aqui, nós temos que começar a ter no nosso regulamento apenas as coisas que efetivamente nós cumprimos. Não adianta nós colocarmos coisa que não cumprimos ou não estamos cumprindo. E na prática não está, em 90%, pelo menos, dos eventos, sendo cumprido o laço apresilhado. Quem comparece todos os finais de semana ao rodeio, quem ainda não ouviu a frase dita por um narrador? Por decisão da comissão julgadora, o laço pode estar desapresilhado porque pode correr riscos. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo as comissões julgadoras tomarem decisões contra o que está escrito no regulamento, até onde eles podem e não podem. Então, na verdade, vai ser simplesmente colocar no papel o que nós já estamos fazendo. Eu concedo um aperto para o meu colega Everaldo, coordenador da 27ª. A minha preocupação está no seguinte, ali quando nós tínhamos o laço apresilhado, aí se rompesse o laço para evitar um acidente, a armada seria boa. Aqui nós estamos só dando sugestão de desapresilhar o laço, que é uma coisa que todo mundo está fazendo, porém eu pergunto o seguinte, se a pessoa perdeu o laço, o que está escrito? Se o cavalo rodar e a pessoa perdeu o laço, o que está escrito? Como vai ser? Como é que vai ser o julgamento dessa armada? Isso não está escrito. É mais um problema. Então nós temos que ter cuidado, quando fazer uma proposição, já pensar em todas as possibilidades das coisas. Um cavalo banca, a pessoa se estica, perde o laço. Aí não está escrito. Minha preocupação está nisso. Quanto ao laço desapresilhado, é questão de segurança, e isso vem acontecendo em todos os rodeios. Para mim é indiferente se for apresilhado ou não. Tá, porém, se nós aprovar, nós temos que pensar assim, Obrigado. como vai ser julgada essa armada? Obrigado, Everaldo. Então nós vamos fazer uma primeira votação aqui antes de vocês voltarem. Tá? Só um pouquinho, eu sei. Porque assim, ó, para que não haja muita confusão, tá, gente? Nós já estamos vendo para que lado está indo, não adianta ficar discutindo muito também, tá? O relator, ele não discorda do autor. No entanto, propõe que a presilha tradicional seja substituída por um tento para que o laço não caia no chão, para que não fique laço arrastando no chão. Tá? Se houver um tirão, vai quebrar, tá bem. Mas se não houver, simplesmente não vai se perder o laço no chão, porque o laçador não foi hábil o suficiente para segurar o laço, ou simplesmente ele fica com medo e larga o laço e fica aquele laço arrastando no fundo de cancha. Foi assim que entendi. Ok? Então, essa é o que o relator estava propondo. Tá? Ele não era contra a retirada do aprisionamento, mas estava querendo alterar de alguma forma a redação. Essa era a proposta. Então, nós vamos colocar em votação quem é que concorda com a alteração da redação proposta pelo relator. E quem não concorda. Quem é que concorda com o relator para mudar essa redação? Levanta o braço. 1, 2. Então, tá. Calma, rapaz. Então, não tem proposta. Ok? Agora, o relator já sabe que está vencida essa questão. Então, tu pode voltar, tá? Para concordar ou não com o parecer de ficar facultativo. A tua proposta caiu. Ok? É fato que praticamente o Rio Grande do Sul já, por conta, liberou a presilha. É fato. Essa proposta vem de duas regiões, 25ª, 17ª, Ivandro. A minha região, 11ª, libera a presilha. Eu sei de tantas outras que os juízes, isso já é uma prática. A minha tentativa, senhores, aqui, a minha sugestão, ela foi no seguinte intuito: da gente procurar não descaracterizar tanto o fato do laço estar solto. E assim, até a pessoa pegar, daqui a pouco um pouco mais de prática e poder laçar com o laço apresilhado, usar de um argumento, um artifício para não se perder completamente a característica. Porque eu sempre vou defender a questão da característica e da tradicionalidade.
Essa é a situação. Por isso que eu fiz essa proposta. Conversei com o presidente, conversei com o Zé Araújo antes disso. O Zé Araújo é contrário à proposta, e eu disse para o Zé, é uma tentativa essa da gente não perder por completa a característica, porque é fato, como foi dito aqui, é fato, foi dito pelo Cristiano, foi dito pelo Evandro, que eu nem conhecia, Evandro, e ontem à noite mesmo nós estávamos debatendo com o Jó, é fato, o presidente, o Rio Grande do Sul praticamente liberou a obrigatoriedade da presilha sem constar no regulamento. Então, eu reitero, só, a minha tentativa aqui era da gente não perder tanto essa característica do laço apresilhado. Agora, não concordando com isso, então, eu vou ser favorável a... É isso que o senhor quer que eu diga? Eu vou ser favorável à proposta, mas sei que o Zé não é, né? Mas eu vou ser favorável à proposta com o texto. Com o texto dos proponentes. Bom. Exatamente. Exatamente. O parecer agora é no sentido de aprovação das proposições, ok? Que fica proibido ser apresilhado para piá ou menina e facultativo para todas as demais categorias. Esta é a redação que está valendo, ok? É isso. Tá? Essa é a redação. As duas propostas têm a mesma redação. As duas têm a mesma redação, exatamente a mesma. Tá? Da 27 e da 25. Tá? Araújo, tu é contra a liberação, ok? Então eu vou por discricionariedade do presidente da mesa, dar voz ao diretor campeiro do Estado, que eu acho que é uma questão até de respeito, de ouvir o que o diretor campeiro do Estado tem de proposta para apresentar, contrário ao relator nessa nova proposição agora, que é igual à dos autores. Meu amigo Jó, meu amigo Evandro, entendo a preocupação de vocês, também quero parabenizar o Dauro pelo trabalho, mas nós temos, como disse aqui no início, nós temos que ter um cuidado muito grande com essas coisas. Principalmente do que se trata dessas liberações. Porque tem coisas que já liberamos no passado e que hoje, de vez em quando, a gente é cobrado. Tá? Então é isso que me preocupa. Para piar, para menina, guri, prenda, faquiano, já é liberado. Eu entendo que o peão, o rapaz, tem que apresilhar o laço. Eu acho que descaracteriza. Entendo também que um laço tem que ter presilha. Tá? Mas acredito que esta presilha pode ser fraca. Esta é a saída. Ela vai arrebentar. Os laços hoje já são fracos. Faz uma presilha fraca também, tá? Mas que ela fique apresilhada. E que se... Já é mais fraca. Eu acho que é por aí. A minha posição é essa, senhor presidente. Em votação, quem concorda com a alteração, que o relator concorda, que os autores propõem, em que o laço será desapresilhado sempre para piá e menina e facultativo para todas as outras categorias. Esta é a redação que está em votação. Quem é a favor, levanta o cartão. Quem é contra a alteração, levanta o cartão. Aprovado por maioria. Só um complemento. Na proposição
da 25ª região, ele faz acrescenta no final do parágrafo único, podem verificar aí, tá, nas propostas que os senhores têm, no final do parágrafo único, ele acrescenta um complemento de frase, que na verdade não altera absolutamente nada, só deixa mais claro e eu acho que não tem grande problema. Ele coloca o seguinte, o parágrafo único diz assim, ó, o concorrente, se a res estiver laçada quando ocorrer a ruptura do laço, presilha ou chinchão, o laço rompeu, tá? Terá validade a sua armada. Ele acrescenta, desde que a armada esteja limpa. Tá? Que só clareia. Por quê? Porque às vezes pode quebrar o laço, não está limpa a armada e o cara, não. Pelo que está escrito, está valendo, ok? É só um complemento que clareia. Alguém é contra isso? Ninguém? Então será acrescido isso, tá? Só para deixar claro que é válida, mas a armada tem que estar limpa, tá bom? Ok? Aprovado, tudo certo, muito obrigado, parabéns a todos aí.